a semana 4, que eu vou explicar rapidinho para vocês, que é intertextualidade. Vamos lá, ó. Aqui a semana 4 nós temos esse tema, né, que é intertextualidade e interdiscursividade. E aí nós temos aqui uma breve apresentação do que é a intertextualidade e a interdiscursividade, que na verdade vão ser aí muito próximos, um tema do outro. Intertextualidade e interdiscursividade. Toda vez que a gente utiliza dentro do nosso texto passagens de outros textos que já foram ditos, a gente está fazendo intertextualidade. Quando você menciona um texto que já foi dito, quando você cria uma música, por exemplo, baseada em uma música que já existe, quando você faz uma paródia, né, quando você faz uma citação referindo a outro texto, nós temos aí a intertextualidade. Então, rapidinho aqui, a intertextualidade é a relação entre dois textos, em que um cita o outro, tá? Nós temos aí uma relação entre dois textos. Quando há um diálogo entre dois discursos, dizemos que, além da intertextualidade, existe entre eles também interdiscursividade. Mas nós vamos levar em consideração aqui apenas intertextualidade, tá? Porque fica mais fácil e é basicamente a mesma coisa, tá bom? Então, eu coloquei aqui esse assunto, né, a intertextualidade, os principais tipos de intertextualidade que vocês vão encontrar, a paráfrase e a paródia. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu, né, ou já fez uma paródia, pelo menos já ouviu esse nome, não já? Quem aí sabe o que é uma paródia? Eu coloquei esse trechinho aqui, né, e essa imagem deste cantor para relacionar com aquilo que a gente vai ver aqui agora. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Renato Russo. Então a gente vai ver que a intertextualidade tem a ver com isso, né? A gente utiliza as palavras que já foram ditas por alguém, até porque a gente lê, né? A gente busca estudar, então a gente está sempre baseando a nossa fala, sempre colocando aquilo que a gente fala com base em algo que a gente leu, que a gente aprendeu, que a gente estudou. Então, as nossas falas, nossos discursos, muitas vezes eles vêm carregados de falas de outras pessoas, né? Seja do pastor, dos nossos pais, do padre, né? Dos professores, dos nossos colegas, de alguém que a gente admira, alguém famoso. Então, a gente está sempre reproduzindo aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente estudou. Então, a gente utiliza muitas vezes, né, palavras aí repetidas, né, mas quais foram as palavras que nunca foram ditas? A intertextualidade. Você já usou algum trecho de música ou poema para tentar explicar algo ou expressar seus sentimentos? É comum usarmos as falas de um texto que lemos ou ouvimos e de que gostamos para representar nossos pensamentos, pois muitas vezes esse texto parece traduzir melhor as nossas ideias e intenções. Naquele momento no qual não encontramos palavras para expressar o que pensamos, surgem aquelas ditas por alguém e que ficaram na memória. Então, a intertextualidade tem a ver com isso que eu já falei, né? Quando a gente utiliza falas, trechos, textos, alguma coisa que a gente quer expressar, seja nossos sentimentos, seja os nossos pensamentos, e a gente muitas vezes recorre, né, a falas de outras pessoas para fazer isso. Aí, o que é intertextualidade? Intertextualidade, então, vai ser o quê? Quando você se apropria de um texto já existente e o reproduz, de forma a relembrar a mensagem original. Você está estabelecendo uma relação que liga o conteúdo do seu texto a outro. Esse processo de criação é conhecido como intertextualidade. Entende-se aqui como texto qualquer tipo de gêneros textuais: pintura, cartoon, charge, poesia, poema, publicidade, livro, novela, filme, etc. Então, não vai ser só na música que a gente vai ter essa intertextualidade, a paródia, por exemplo. Eu lembro de um trabalho no ano passado, que a professora, acho que foi a professora Edilene, trabalhou com vocês, de vocês recriarem, né, se
se figurarem de personagens de obras, né, de pinturas, de autores, não é isso? Eu estou lembrado mais ou menos disso. Então, quando vocês fizeram esse trabalho, vocês estavam fazendo intertextualidade, tá? Porque vocês estavam trazendo para o trabalho de vocês outros trabalhos que já foram feitos. Vocês estavam, na verdade, fazendo uma espécie de paródia, certo? Vocês estavam conversando com os outros textos. Então, aqui, nós temos na verdade, os principais tipos de intertextualidade, que é a paráfrase e a paródia. Então, olha aqui. A paródia tem como objetivo retorcer o texto original através da ironia ou da crítica, tá? O que vai acontecer na paródia é que muitas vezes você vai retomar o texto original, mas trazendo um texto crítico, um texto irônico, né? Geralmente com um tom de deboche. Aí nós temos aqui, ó, a paródia irá modificar apenas o conteúdo, tá? Mas a forma vai ser a mesma, né? Como Lúcia falou, o fundo, né? A música de fundo, o ritmo, continua o mesmo. Só que o conteúdo é que muda, tá? A mensagem vai mudar, mas a forma, o formato, continua o mesmo, tá? E aqui nós temos esse exemplo, ó. Mona Lisa, que foi um quadro de um pintor chamado Leonardo da Vinci, né? Pintado em 1503. E aí ele foi parodiado, né? Nós temos várias paródias desse quadro por Maurício de Souza, né? Que pintou e a Mônica. Então observe que o formato, né? O desenho aqui, a imagem de fundo, a paisagem, o jeito de ser, as mãozinhas assim, o olhar, né? É muito, a gente já relaciona de imediato com a pintura. Só que a personagem é outra, né? Então mudou o conteúdo, mas o formato continuou o mesmo, certo? E aí nós temos outro exemplo de paródia aqui, já em relação à música, que é a que a gente mais encontra. Uma paródia que ele fez de um funk, né, do MC Kekel, e ele parodiou aqui, né, Namorar Pra Quê? Muito bem, então aqui é a música do MC Kekel original, né, e alguém vai ler aqui do outro lado, quem é que vai ler aí? Comi um pão com mortadela, depois 1 quilo de picanha. Comi uma carne de panela e um pedacinho de lasanha. Só agora eu vim perceber. Vou malhar pra quê? Dieta pra quê? Se eu vejo uma coxinha, eu sei que eu vou comer. Muito bem, então vocês perceberam, obrigado, Lúcia, que aqui nós temos, né, uma paródia, percebe que continua o mesmo ritmo, é o mesmo formato, né, muito parecido, só o conteúdo, a mensagem é que vai mudar. E geralmente com esse tom de ironia, né, de deboche, né, você muda o conteúdo da mensagem já para esse lado do humor. É muito utilizado principalmente em relação ao humor. Tá bom? E aí nós temos aqui um outro. Agora a paráfrase, que eu acho que muita gente tem dúvida ou não sabe ainda, né? Vamos aprender aqui agora. O que que é a paráfrase? A paráfrase, pessoal, é diferente da paródia, também vai retomar um texto, tá? Vai referir a um outro texto, só que não é mais mudando o conteúdo. É simplesmente falando da mesma coisa, só que com outras palavras, tá? Você vai falar, vamos dizer assim, você vai copiar algo que alguém já falou, mas com suas palavras, certo? Olha só. Na paráfrase, o objetivo é reafirmar as ideias do texto fonte, mas escrevendo num estilo diferente. A estrutura e o conteúdo são mantidos, mas é recontado de forma diferente. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de uma paráfrase. A Canção do Exílio, que é o texto original, um poema de Gonçalves Dias, acho que todo mundo que já ouviu, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse aqui é o poema original. E aqui nós temos um poema de Carlos Drummond de Andrade. Olha, meus olhos brasileiros se fecham saudosos,
minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, vocês percebem que não houve mudança no sentido. Os dois estão com saudade, os dois estão ausentes, né, do Brasil, os dois estão com saudade dessa terra que tem palmeiras, mas foi falado aqui de maneira diferente, tá? Só com outras palavras. Então, quando vocês forem escrever um texto, por exemplo, de alguém e quiser falar com suas palavras, você está fazendo uma paráfrase, tá? Porque você está mantendo o sentido e só está escrevendo com suas próprias palavras, tá bom? Obrigado. Aí nós temos aqui as referências, né? Vocês também podem entrar depois e pesquisar mais para saber mais sobre isso.